Olá, pessoal, eu sou a professora Júlia e hoje nós vamos dar início a essa matéria, né, que é Farmacologia 1. Eu trouxe todo o conteúdo programado para vocês verem, porque eu inverti a ordem, tá? Então aqui a gente tem um conteúdo programado. Primeiro, né, era para eu vir com alguns conceitos básicos na farmacologia, mas eu trouxe a história da farmacologia primeiro, porque quando a gente entra na introdução, nos conceitos básicos da farmacologia, já é tipo, entre aspas, um pontapé para a gente ir para a divisão da farmacologia. Então, para não ficar confuso, gente, eu fiz essa inversão. A gente vai começar com a história da farmacologia, depois a nossa próxima aula vai ser uma introdução na matéria e nos conceitos básicos da farmacologia, tá bom? Só foi essa única inversão que eu fiz no conteúdo programado, que então é começar, né, com a história e tudo mais. De resto, a gente vai seguir como tá aqui no conteúdo programado de vocês, tá bom? Nesse primeiro momento, né, nessa primeira aula, a gente vai ver alguns, né, dos grandes pilares da farmacologia. Ou seja, foram os pesquisadores que foram atrás para fazer com que a farmacologia fosse vista como ciência, os que fizeram entre aspas, uma reviravolta na farmacologia, tá bom? Então, gente, até o século XVIII, né, existiam muitos estudos relacionados, né, à farmacologia. Mas até o século XVIII e um pedacinho ainda do século XIX, a farmacologia ela não era vista como ciência. Ela foi se concretizar como ciência em meados do século XIX, tá? E ela é embasada, assim como a maioria das matérias voltadas, né, à biologia, enfim, ela é embasada em experiência. Então, a gente precisa, primeiro, fazer uma pesquisa a fundo de tal assunto, fazer várias experiências para aí sim falar algo relacionado à farmacologia. Não é simplesmente, eu acho que foi dessa maneira e tá tudo certo. Não, precisa ter toda uma pesquisa por trás. Então, eu dei o exemplo até da biologia, né, enfim, que também é dessa maneira, né? A gente tem que, dentro da biologia, da imunologia, da química, a gente tem que pesquisar para aí depois falar algo, né, relacionado a essas matérias. Então, essas matérias, né, elas são as bases da farmacologia, que né, alguns conhecimentos em biologia, microbiologia, imunologia, química, física e patologia. Então, todas essas matérias, né, elas precisam da pesquisa, do experimento, não só da crença, tá? Então, gente, olha, eu já vou adiantando. Os nomes desses pesquisadores é bem difícil. Alguns, como esse daqui, eu não vou saber falar, tá bom? Porque são europeus, enfim. Mas, né, já vou pedindo desculpa desde já para vocês, da minha pronúncia, tá? Então, o primeiro grande pesquisador dessa matéria é o Rudolf. Esse Rudolf aqui, né? Com esse nome complicado. Ele, gente, foi conhecido, vocês já devem ter ouvido falar nele lá em patologia, quando vocês começaram a ver sobre algumas doenças e tudo mais. Por quê? Porque ele é conhecido como o pai da patologia. Então, se vocês não viram ainda sobre ele, vocês vão ver, porque não é só na farmacologia que se fala nele, tá bom? Então, ele, né, esse grande pesquisador, foi ele que propôs a teoria celular, lá em 1855. Depois de vários estudos acima dessa teoria, ele propôs, porém, né, sempre que aparecia algo novo, né, ainda mais em 1800, era muito questionado. E com ele, né, com esse pesquisador, não foi diferente.
Então, o que ele fala, né? Toda célula procede de outra célula. Se vocês já tiveram microbiologia, vocês vão lembrar, né, que, por exemplo, para uma mulher grávida, a gente vai ter uma célula do pai, que no caso é o espermatozoide, e uma célula da mãe, que no caso é o óvulo. Quando as duas juntam, vai gerar, né, outra célula, que é o feto, o embrião. Então, isso, né, só deixa mais claro pra gente, né, isso que ele fala, que toda célula procede de outra célula. Por quê, né? Um bebê vai proceder, né, vai vir após a junção de uma célula da mãe e de uma célula do pai, tá? Então, a gente consegue ver isso claramente na microbiologia, tá? Mas aqui na farmacologia a gente também vai ver bastante isso. O Louis Pasteur, nossa, gente, cada nome, que misericórdia. Então, ele observou que todas as doenças eram causadas por bactérias. Aí vocês podem falar, mas professora, a gente sabe hoje em dia que não é só bactérias. Sim, realmente, vocês estão certos pensando dessa maneira. Mas, lá em 1800 e pouco, né, um pesquisador falar isso, né, que todas as doenças eram causadas por bactérias, isso era algo novo, era algo revolucionário. E imagina, descobrir isso sem todos os materiais que a gente tem hoje em dia. O tanto, vocês imaginam, o tanto que esse homem estudou para chegar a essa conclusão. E, né, depois de alguns testes que ele fez, ele descobriu que as bactérias elas não conseguem durar até 60 graus. Hoje tem algumas superbactérias que duram até mais que 60 graus. Mas na época dele, provavelmente essas bactérias não existiam, né? Porque essas superbactérias que a gente tem hoje em dia vêm devido às transformações de várias bactérias ao longo dos anos, tá bom? Outro pesquisador é o Friedrich. Ai, gente, é esse pesquisador aqui. Não vou ficar passando vergonha aqui falando esses nomes, não. Ele, gente, ele foi o primeiro pesquisador, né, o primeiro homem, né, a isolar a morfina do ópio, lá em 1803. O ópio, gente, é essa planta aqui, tá? E a morfina veio desse, tipo esse leite que tá saindo dessa planta, foi da onde ele conseguiu pegar a morfina. E novamente eu falo, vocês imaginam tudo isso em 1700 e pouco, 1800 e pouco, onde não se tinha todo o material necessário para uma pesquisa como a gente tem hoje. O tanto que esse homem estudou, assim como os outros, é assim, algo... Nossa vida, estudou muito, gente, muito. E aí, a gente tem por último esse Paul, que também, né, é um dos grandes pesquisadores da farmacologia. Lá no início do século XX, ele descobriu compostos arsenicais, ou seja, aqueles compostos que contêm arsênio. Então, ele descobriu esses compostos arsenicais contra a sífilis. Novamente, eu volto a falar. Olha o século que era, gente, século XX. E ele já conseguiu descobrir um composto, né, que combate a sífilis. Então, eu trouxe aqui o que né, esses compostos arsenicais. Eles eram empregados para o tratamento de dermatoses, né, como a sífilis, só que eles tratavam a sífilis com esses compostos sem saber se iria dar certo. Então, era só um teste, tudo era um teste.
ali naquela época, né? Porque é como eu disse, eles não tinham todos os materiais que a gente tem hoje em dia para se fazer uma pesquisa a fundo, né? Eles não tinham. Então, gente, nossa aula foi isso, tá? Vocês vão encontrar essa parte da história da farmacologia no livro de vocês. A unidade do livro de vocês é a unidade 11, tá? Eu sei que eu demorei para falar, né? Mas enfim, sei que tem algumas pessoas que gostam de acompanhando no livro e tudo mais. Tá na unidade 11, na página 38 e 39 do livro de vocês, essa parte, tá bom? Para fazer essa aula, eu utilizei também um outro livro meu, que é só de farmacologia, mas vocês vão encontrar tudo isso que eu disse no livro de vocês, tá bom? Bom, como eu disse lá no começo, essa aula foi uma aula introdutória para a gente começar vendo, né, como era a farmacologia, quem são esses grandes pilares da farmacologia. Na nossa próxima aula já vai ser uma aula mais dinâmica, digamos assim. A gente já vai estar aprofundando mais sobre a farmacologia em si, tá bom? Bom, pessoal, então eu espero vocês na nossa próxima aula.